Olá, começa em maio aqui na Univale um programa que é um encontro de pais de crianças de 0 a 8 anos para absorver conhecimentos e também trocar experiências sobre o comportamento das crianças nessa faixa etária. O programa Educa Paz é da Clínica de Psicologia da Univale. Eu vou conversar aqui no estúdio com a Vitória Loss, que é estagiária da Clínica de Psicologia da Univale, e também com a Mariana Bortolato, que também é estagiária lá e que estão coordenando esse projeto interessante aí sobre o comportamento das crianças nessa faixa etária. Obrigado pela presença de vocês. Como é que surgiu essa questão de trazer os pais, né, para dentro de uma clínica de psicologia da universidade para poder discutir, né, essa questão do comportamento das crianças? Partiu inicialmente de uma demanda dos estágios antigos realizados aqui na Univale, porque na verdade esse programa Educa Paz ele já existia e já foi realizado no ano passado, mas só com os pais das crianças que frequentavam a clínica de psicologia da Univale. E lá dentro foi percebido que havia demanda para mais locais, né? Que nem as escolas, outros ambientes da comunidade acabaram vindo procurar a clínica porque gostaram do serviço. Bacana. E como é que vocês vão conduzir nessa edição o Educa Paz? O que a comunidade, o pai e a mãe que vai se inscrever, né, vai poder discutir, né, e também trazer de casa as experiências? Então, a gente vai trazer os pais para discutir um pouco do desenvolvimento infantil, as técnicas que eles usam para disciplinar as crianças, para educar as crianças, e no sentido também de trazer eles assim um pouco para o debate, para compartilhar experiências, e não no sentido assim hierarquizado, assim, mais no sentido horizontal, todos iguais, para discutir então esses modos de lidar com a criança. Hoje, assim, realmente a família tem muitos problemas na educação das crianças nessa faixa etária, por exemplo? É o que vocês percebem na clínica? Como é que é isso? Há uma dificuldade no geral de encontrar um padrão, assim, né? Cada pai tem uma maneira de educar os seus filhos, né? E todos eles encontram dificuldades para educar, né? Aí, então, o que eles procuram, assim? Muito uma ajuda para saber se estão fazendo certo ou se estão fazendo errado, mas não existe uma maneira certa ou errada, né? Então o grupo surgiu mais com o intuito de estar discutindo, conversando com eles e trocando ideias, trazendo o que a psicologia tem aprendido também com os pais e com os estudos realizados sobre a educação dos filhos, para que eles também consigam sanar essas dúvidas e tá vendo qual que é a melhor maneira de educar para eles, no caso, né? Porque cada pai tem uma maneira, cada filho é uma criança, é único, então vai ter uma maneira diferente de estar se educando. É uma realidade diferente em cada casa, né? Assim, não é uma receita de bolo, digamos assim, né? Sim, mas é que os pais têm que enxergar uma maneira correta para o desenvolvimento da criança, na realidade, né? Sim, deixar a criança ser criança, né? As cobranças e tudo mais, saber dosar, é isso também que essa troca de experiência vai trazer, né? O objetivo principal assim, é melhorar o relacionamento familiar, fazer com que os pais desenvolvam essas habilidades, então, e principalmente nessa sociedade moderna, que os pais muitas vezes têm dificuldade de dar limites para os filhos, então, dar esse limite, porque na vida adulta isso vai ser muito importante para a criança, ter esses limites, essas regras estabelecidas, não regras rígidas, mas saber lidar depois com a frustração, com as dificuldades que vão vir e não se achar dono do mundo que pode fazer tudo, mas que tem certos limites. Isso é muito interessante, assim, o dar limites, né? Porque às vezes, assim, a emoção, ela se sobressai a isso, né? Então, o dar limites fica um pouco esquecido, né? Isso que é muito complicado às vezes, né? Às vezes os pais acham que dar tudo para a criança vai resolver o problema, comprar tudo que a criança quer, fazer tudo que ela quer. Às vezes eles acham que vai fazer uma criança perfeita, assim, não é isso. A criança precisa receber um não, ela precisa ouvir um não. É bom para desenvolver o caráter, as habilidades sociais, ela tem que saber que ela não pode fazer tudo, porque na vida adulta ela não vai poder fazer tudo
sem se importar. Ela tem que desenvolver se importar com o outro, todas essas habilidades que o não, assim, é bem importante. Alguns métodos pedagógicos, eles já prevêem isso, né, na escola e tal. Mas, realmente, os pais que têm um papel fundamental. O que muitos até transferem para a escola a educação, né? E isso realmente é que tem que ser estudado e ter essa troca de ideias também, né? É que é justamente em casa que a criança vai aprender, principalmente pela imitação dos comportamentos dos pais, né? Então, se o pai ele grita, por exemplo, com a criança, né, na hora de impor os limites, ela vai acabar gritando com os colegas na escola quando quiser impor os limites dela. Então, tipo, são várias relações que a criança vai estabelecendo na escola que acabam vindo de casa, né, dos comportamentos aprendidos em casa. Agora, a gente vê, tem um post até horroroso que eu não gosto, na realidade, é a minha opinião pessoal, que está lá assim, essa era a vara da infância quando eu era criança, que é uma vara para bater no filho, né? Realmente, a violência gera violência também. Se um pai é violento, no futuro ele está produzindo também um filho violento, na realidade, né? Com certeza, sim, porque as crianças, como a Vitória falou, as crianças tendem a imitar. Então, a criança, tipo, apanhou, então ela acha que bater vai resolver os problemas dela. E não é bem assim. Existem tantas outras formas muito mais saudáveis de educar uma criança, ou tantas outras estratégias, e é isso que a gente vai estar trazendo também no grupo. Algumas estratégias para os pais substituírem a varinha, no sentido assim. A palmada. A palmada. Né? E é mais nesse sentido, porque bater realmente não é a solução. Agora, como é que vocês podem trabalhar também nesse projeto, né, a questão do estudo, na realidade, né, que tem muitos pais assim, que a criança não compreendeu a lição, o professor não passou direito, né, não conseguiu passar, né, na realidade, para a criança, ou a criança não absorveu, e em casa, na hora da tarefa, o pai e a mãe não têm paciência, né? Isso é um dos graves problemas também que às vezes pode causar um problema psicológico na criança, né? Então, é importante estar passando um tempo de qualidade com os filhos, né? Se o meu forte não é, então, digamos assim, eu tenho dificuldade de ajudar os filhos na hora de estudar, né? Porque eu não entendo a matéria também. Então, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar incentivando ele a estar estudando ou estar valorizando quando ele estuda. Hoje em dia, sim, a importância é muito mais em prestar atenção no que é comportamento positivo, no que está bom. Por exemplo, assim, tirou uma nota boa, ou ele sentou para estudar agora, ele está querendo a minha atenção ali, eu vou elogiar que ele está estudando. Mais nesse sentido do que no sentido de estar, por exemplo, assim, punindo, poxa, fosse mal na aula, ou não quer estudar. Tem que estar sempre assim, voltando mais para atenção no que o filho faz de bom. A punição sempre é algo grave também, né? Porque realmente pode causar assim, um efeito negativo na realidade, né? A punição tem que ser, na realidade, de acordo com o comportamento. Não adianta, o seu filho tirou uma nota baixa e você vai lá e espanca ele. Isso não é coerente o que ele fez com a punição que você deu. Então, e punir a criança, existem outras formas. Porque punir, ela não está ensinando o comportamento correto. O certo é que você conversar, é você falar, filho, não é desse jeito, o jeito certo é tal. Porque a criança precisa saber o jeito certo, ela está aprendendo, ela está desenvolvendo, ninguém nasce sabendo o que é o certo. Então, o importante de valorizar o comportamento positivo é porque você está ensinando o que você está fazendo, o que a criança deve fazer. Ao contrário da punição, que você só está dizendo para ela assim, isso é errado. Mas ela vai pensar, então, mas o que é o certo? O que eu tenho que fazer? Então, o importante é de valorizar o positivo e cuidar com esse negócio da punição, para não ser uma punição grave, uma punição... Ela tem que ser simbólica, né? Ela tem que ser mais simbólica, isso. E ela tem que ser coerente com o que a criança fez. É a questão do exagero, né? Ela fez uma coisinha assim, eu vou punir desse tamanho. Tem. E também não trabalhar com a questão de punição em si, né? Ser mais no caso de um reforço retirado. Por exemplo, assim, a criança gosta muito de passear ou de andar de bicicleta com o pai, por exemplo, no fim de semana. Então, dependendo do que ela fez, o pai pode dizer assim, então, porque você fez isso, hoje a gente não vai sair para passear de bicicleta. Pode ser uma coisa simples, assim, relacionada ao cotidiano da criança e dos pais e que ela goste de fazer.
Agora, como dizer não para a criança? Como a gente já falou, a emoção fala mais alto. Como dizer não para a criança? Essa é uma pergunta bem difícil. Depende, né? De cada um. Depende das suas habilidades, depende do que a criança está fazendo também. É difícil, às vezes dói dizer um não para a criança. Você olha aquela carinha te olhando, você quer dar tudo, os pais sonham, idealizam, mas assim, o não é importante. Então você tem que pensar, raciocinar, ver o quão importante é dizer esse não e ser firme e ter que dizer. Tem que ser firme mesmo, Tem né? que ser firme, não tem outra coisa. Às vezes dói, assim, dizer não. Você quer dar, você sabe que às vezes pode, mas o não é importante. E assim, a partir do momento que decidiu dar o não, tem que ser firme e manter esse não, porque se recuar um pouquinho, provavelmente a criança vai entender que ela então pode ser maleável, o pai é maleável, então pode estar conseguindo o que quer de outras maneiras. Tem que ser um acordo entre o casal também, né? O casal tem que estar conversando. Agora tem famílias que não existem casal, existe só a mãe, ou a criança é só tratada pelo pai, mas assim, um acordo entre o pai ou um cuidador, ou os avós, né? Que, geralmente os avós interferem, às vezes, de forma que não é que eles não querem lá interferir na educação, mas é aquela emoção que fala mais alto também, né? Que às vezes não está no convívio, né? Então isso é... Por isso que no grupo, assim, uma das coisas a serem trabalhadas é a questão de estar conversando com todo mundo que está envolvido na educação da criança. Então, uma orientação, por exemplo, assim, o cuidador que está participando do grupo ou os pais, eles vão estar se conversando para ver o que eles querem para o filho e, nesse sentido, está levando para essas pessoas que participam da educação do filho, para o professor, para o avô e para a avó, para os pais, quer dizer, para os amigos, né, para os primos, todo mundo que convive tem que estar ciente da maneira que eles gostariam de estar educando essa criança. Tá certo, então a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar aí com a Mariana e com a Vitória sobre esse assunto tão importante que é a educação dos filhos. Muitos pais têm dúvida mesmo, muitos pais têm problemas de dizer não para a criança, mas que é necessário aí para a construção do caráter, né, dela e para o futuro da criança também, quando se tornar adulta. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, que tal participar de um curso aí para aprender um pouquinho e também trocar experiências sobre o comportamento das crianças aí de 0 a 8 anos. A educação hoje é bastante complicada, as crianças não nascem com manual de instrução, mas esse curso vai ser interessante aí para você se aprimorar. Um curso aberto à comunidade, é o Educa Paz aí, da Clínica de Psicologia da Univale. Eu estou conversando aqui no estúdio com a Mariana e com a Vitória, que são estagiárias do curso e que estão tocando esse projeto que começa aí a primeira reunião no dia 4 de maio. A gente hoje percebe, a gente falou um pouquinho do comportamento, né? Mas a gente percebe hoje também que a tecnologia ela é benéfica para algumas coisas, mas ela está afastando também um pouco a família, né? O pai e a mãe chegam em casa e assim ligam um computador para a criança ficar lá. Eu sei que realmente é cansativo, o dia inteiro de trabalho, a mãe tem dupla jornada, né? É complicado, mas realmente um pouco de atenção ali no início é até benéfico para a mãe também psicologicamente, né? A questão da tecnologia é uma questão complicada, porque realmente os pais chegam cansados, eles já trabalharam o dia todo e às vezes é muito mais simples você deixar a criança lá. Só que a gente tem que pensar que na internet tem tudo quanto é tipo de informação, a criança está exposta a muita coisa, então os pais têm que monitorar um pouco. A importância não é tirar da criança a tecnologia, mas monitorar o que ela está fazendo e principalmente passar um tempo de qualidade com a criança, porque às vezes eles usam muito como instrumento e não é culpando eles, mas assim, às vezes a vida corrida e tal, e acaba sendo usado como um distrator para a criança vai lá, fica distraída e não vai correr atrás do pai e da mãe. É complicado, só que a atenção de qualidade é importante. Agora, como é que se lida nessa questão da educação com pais separados? Com pai que tem, por exemplo, a determinação do juiz para pegar no fim de semana, que
em alguns artigos já fala-se de pai McDonald's, de como é que esse pai tem que lidar que só tem aquele período do fim de semana, assim. Também isso é importante, ou não disputar, né, entre o pai e a mãe que vivem em casas separadas, essa tensão, porque acaba prejudicando também o comportamento da criança, né? Como é que lida com isso? Bom, primeiramente, sim, é importante os pais lembrarem que a criança é filha dos dois, assim, e frisar bem para ela que isso não vai mudar com eles estando separados, né? Então, assim, eles têm que estar entrando num acordo de modo que a criança seja a prioridade, né? O bem-estar dela. Então, sempre que o pai for pegar a criança ou a mãe que vai ficar com o fim de semana com a criança, investir no tempo de qualidade com ela, em estar com ela, e sempre que surgir algum imprevisto ou alguma coisa assim, por exemplo, eu tenho um aniversário que ela queria ir, ou tem alguma coisa que ela queria que o pai ou a mãe que ficaria responsável naquele fim de semana fosse e não está podendo, que eles pudessem estar sempre conversando assim, para não ser rígido assim, não, a cada 15 dias é contigo, então te vira, esses 15 dias aí, esse fim de semana é teu, eu não estou ali perto, né? Não, eles têm que estar podendo conversar para estar trocando. Desliga, né, a teclinha lá e desaparece, né? Não é assim, né? Isso, não é muito assim, é mais na questão da conversa, de estar trocando, ele está podendo, a criança poder estar transitando assim entre as casas dos pais, né? Poder assim ter a liberdade de dizer, não, mãe, hoje eu queria tanto dormir na casa do pai, ou não, pai, hoje eu tenho um aniversário, eu tenho um compromisso com os meus amiguinhos, eu queria poder ir. Entrar num acordo, na realidade. Entrar num acordo, Eles podem ser até inimigos na vida, porque tem muitos casais que se separam, são raros os que mantêm a amizade e tal, mas tem algo em comum na realidade que é o filho, né? Mas acho que não dá para deixar transparecer isso é prejudicial para a criança também, né? Com certeza. O ideal é que os pais, após o divórcio, após a separação, se deem bem, mas a gente sabe que não acontece. Mas assim, para a criança, não falar mal do... Exemplo, a mãe não falar mal do pai, o pai não tentar colocar a criança um contra o outro. Porque para a criança é importante ter o pai e a mãe, essa base. E ainda sobre a dinâmica dos pais separados, o importante de manter as regras, eles conversarem e manterem uma rotina para a criança, as regras acertadas, porque é a mesma situação dos pais juntos, não adianta cada um dizer uma coisa. Eles têm que se conversar e dizer, não, essas são as regras. Porque imagina que para a criança, realmente, aquela história do pai McDonald's, o pai fica com a criança no final de semana, dá tudo que a criança quer, daí é o super legal, volta para casa, a mãe dá as regras, a mãe é chata. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, os pais têm que seguir um padrão, uma ordem, assim. Então, o que é regra, é regra. Não adianta ficar querendo subornar a criança e nem jogar contra o outro. Por isso, a importância da conversa, assim, entre os dois, para estar mantendo a criança sempre com as mesmas regras, os mesmos limites, rotinas. Hoje o modelo familiar está mudando um pouco, né, na realidade, assim. Existem hoje crianças de casais homoafetivos, né, que vão e adotam, assim. Essa criança precisa de uma atenção também, porque ela eventualmente vai sofrer bullying na escola, né? Então, como é que se lida com isso? Como é que esses pais, né, de uma relação homoafetiva podem lidar com essa questão? Isso é complicado também, né? Bem difícil, porque é uma coisa nova também na psicologia, né? Até na psicologia. E assim, até estabelecer isso na sociedade, que vão ter famílias com 2 pais e 2 mães, a criança em si, ela sendo criada por 2 pais ou 2 mães, ela vai já estar acostumada, para ela vai ser normal, vai ser super comum, tipo, eu tenho 2 pais ou eu tenho 2 mães. Agora, quando ela vai chegar lá e os coleguinhas, eles têm um pai e uma mãe, eles vão dizer, nossa, como você tem 2 pais? Como assim? Então, trabalhar com a criança, assim, dizer que é completamente... É normal, não... Para ela lidar, assim, não se importar muito com essa opinião dos outros, porque é importante que os 2 pais ou as 2 mães amam ela do mesmo jeito, que ela é importante... que o melhor, então, é ter 2 pessoas que realmente se importam. É melhor ter 2 pessoas que se importam do que um casal que, às vezes, está nem aí para a criança. E esse casal também precisa também passar por essa questão de trocar experiências, de ouvir também, para poder realmente lidar com a situação que realmente, como você falou, diferente na realidade, né? É diferente.
O grupo justamente está aí para isso. Os casais homoafetivos também são convidados a estar participando, porque são pais, são cuidadores da criança, no caso, né? É muito recente essa mudança nos padrões familiares, então ainda não tem assim um padrão a se seguir, nem nunca acho que vai ter, porque são muitas mudanças, são muitas coisas, a psicologia ainda está descobrindo muitas maneiras de lidar com a educação dos filhos em si. Até, inclusive de casais de relação hétero e de casais de relação homoafetiva, né? Assim, vai se descobrindo, é uma constante busca na realidade, eu acredito, na psicologia, né? Para estabelecer, não dá para estabelecer padrões, como vocês falaram, vai de cada família, vai de cada, até da condição financeira da família também, né? Que existem são alguns pontos em comum, né? Algumas coisas estudos, que né? Alguns estudos, alguns padrões a ser seguidos nas pesquisas, mas e nas coisas que as pessoas notam que deu certo ou que deu errado, assim, existem algumas coisas em comum, mas cada família é uma situação, né? Agora, onde buscar, além desse curso, né? O curso é interessante, aberto à comunidade para quem quiser participar. Onde buscar mais conhecimento? Porque existem muitos livros aí, né? Editados no mercado, o livro do bebê, por exemplo, que é tradicional, né? Mas onde buscar conhecimento realmente que podem refletir lá no dia a dia, na casa, no lar? A academia tem livros interessantes? Existe algum. Então, a gente aconselha a buscar uma literatura assim, mais científica, porque muitos livros se fazem autoajuda furado, assim, que é só vender, obter lucro, e fica muito dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas não explica como fazer, não tem comprovação se isso vai dar certo para a criança, vai ajudar no desenvolvimento, ou se vai atrapalhar. Então é uma coisa meio furada isso, assim, esses livros que se vendem por aí. O importante seria buscar, então, uma literatura mais científica, tanto na psicologia como na educação, existem artigos, existem livros ligados a isso, a esse tema. Na questão também, como você falou, dos cuidadores, né? A mãe sai de casa para trabalhar quem pode, né? Ou então não trabalha fora, mas uma pessoa de poder aquisitivo bastante alto vai ter um cuidador da criança, uma babá e muitas experiências que foram até retratadas já em novelas, falam que é transferido tudo para babá, até essa criança tem febre, a mãe não tem nem conhecimento, né? Isso não é uma maneira de realmente se integrar, né, com a educação do filho, né? Então, precisa estar atento a isso também, né? Sim, e assim, nessa questão da babá, é importante estar procurando se informar, né, como é que ela está cuidando do filho, está também tentando participar dessa educação. E na questão ali da pesquisa e de como procurar saber mais informações sobre isso, além de participar de cursos, é importante também estar olhando, por exemplo, assim, se for pesquisar na internet ou em artigos, sempre de onde vem isso, assim, né? Quem é o autor, se ele conhece do assunto, procurar estar sabendo, assim, o que ele produziu nessa área, para estar falando do assunto, assim. Legal. Também. O curso, então, vai começar no dia 4 de maio, é isso? 4 de maio. É uma quarta-feira, vai ser das 19h30 às 21 horas. E são quantos encontros? 9 encontros. 9 encontros. E vocês pretendem, depois desses 9 encontros, produzir mais cursos para chamar a comunidade também? Sim, a partir do segundo semestre vão ser realizados mais cursos e talvez até em mais horários. Bacana, então tem aqui a gente vai colocar na tela um telefone aí, né, para que a pessoa possa se inscrever, é o 3341-7586, que é a clínica de psicologia da Univale, é isso? A inscrição é direto na clínica, por esse telefone ou pessoalmente lá na clínica de psicologia. E aqui, se alguém o pessoal que está assistindo, a clínica de psicologia fica aonde dentro do campus de Itajaí? Fica no campus de Itajaí, então no bloco F2, que é o último bloco da Univale praticamente. Então a clínica de psicologia fica no segundo andar. É fácil o acesso, é bem simples de achar. E vai ser lá numa sala anexo à clínica. Uma sala anexo à clínica. No mesmo andar também. A gente também queria ressaltar assim, que os pais que não tiverem com quem deixar os filhos, que a gente vai disponibilizar uma pessoa para estar com as crianças, então. Porque é difícil, muitas vezes a gente vê
é aquele horário da noite, é o horário que a criança está em casa com os pais, então vai deixar a criança onde? A gente vai disponibilizar então uma pessoa para ficar cuidando dessas crianças. Bacana, muito bom, né? Espero que as pessoas realmente aproveitem, né, para trocar experiência, também trazer esse conhecimento popular para dentro da universidade também, que é importante também para a pesquisa, né? Saber o comportamento, como se comporta, e trocar experiências e levar conhecimento daqui também, né? Com certeza. E também lembrar só que o curso é gratuito. Olha só. É gratuito, aberto a toda a comunidade. E assim, é importante ressaltar que a gente não quer culpabilizar os pais nem nada, a gente quer buscar a experiência deles para até a gente obter mais conhecimento. Tá certo, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, sucesso lá no curso. Então aí, aproveite, se você é pai, mãe, quer realmente ter uma noção, adquirir mais experiência, então levar o seu conhecimento aí para esse curso, é interessante participar aí, um curso gratuito aí aqui na Univale, aberto a toda a comunidade, com inscrição na clínica lá de psicologia da Univale. O painel Univale fica por aqui, a gente volta na semana que vem, até lá.